Só que quando eu ajo na ignorância, na morte, veio para matar, roubar, destruir. Um ser humano morto no fogo, a crueldade que foi aquilo, veio falar que é de Deus? A minha ação, eu tô falando que é de Deus. Eu tô falando que foi Deus que mandou. Mas é negativo. Eu tô destruindo uma vida. Eu tô matando, eu tô mentindo, eu tô... E vem falar que é Deus? Então, quantas ações diabólicas houveram em nome de Deus? Para justificar aquilo que a igreja estava fazendo, porque ia contra... Ela destruía todo mundo que ia contra os princípios dela. Que defendia outra visão, que defendia outra coisa. Eu defendo uma nova visão espiritual. Eu defendo um novo conceito espiritual. Eu defendo uma nova ideia espiritual. Eu trago um novo sentimento para a espiritualidade. Eu não aceito mais o que a igreja está me impondo como verdade. Porque eu acho crueldade certas coisas. E está totalmente distorcido daquilo que eu enxergo de Deus. Que eu tenho sentido que é Deus. Eu quero ir numa nova direção. E quando eu faço isso, a igreja vem e mata, a igreja vem e destrói, a igreja vem e aprisiona, a igreja vem e persegue, como fez com Jesus, como fez com os discípulos, como fez com as bruxas. Ah, mas olha, as bruxas foram sacrificadas porque eram do demônio. Jesus foi sacrificado, então ele era do demônio? Os discípulos foram perseguidos e mortos, eles eram do demônio? Tenho certeza que o que te contaram... Hoje é o melhor dia da minha vida. Seja muito bem-vindo, Deusinho e Deusinha, a mais um vídeo do nosso canal, O Despertar da Magia. Bom, nós vamos fazer uma tiragem agora para a Virgem, tá? Lembrando que não é só para quem nasceu no mês do signo de Virgem, quem tem o Sol, Lua, nada disso, tá? Aqui as tiragens são no coletivo, então é para todos nós, porque todos os signos regem a nossa vida em alguma área, tá? Virgem, por exemplo, ele vai reger a casa do nosso ceticismo, tá? Da nossa dúvida, da nossa incredulidade. Então é uma energia que vai nos impulsionar a ir além daquilo que nós conhecemos naquele momento. É uma força que nos impulsiona, o Virgem é uma força que vai sempre estar nos impulsionando a ir além daquilo que nós estamos no momento, ou além dos nossos padrões ancestrais, além daquilo que nós ouvimos como verdade, tá? Então o Virgem, ele vai ser sempre aquela casa... da persistência, tá? Então, a gente estava falando muito aí, né? Nós tiramos Áries e tudo mais. Então, quando nasce uma nova ideia, algo diferente do que você tá acostumado. Então, vamos lá. De repente, você tá acostumado aí com uma vida num relacionamento que tá toda bagunçada. Um relacionamento destruído, ou você só viveu isso na sua vida, ou dentro da sua família você só viu pessoas com relacionamentos destruídos. Relacionamentos amorosos, tá? Nós vamos falar de relacionamento amoroso aqui? Não, eu só estou dando uma ideia pra você do que é o Virgem, qual é essa força, tá? Mas isso vai servir pra todas as áreas da nossa vida. Você pode estar com problema nas finanças, você pode estar com problema no seu trabalho, você pode estar com qualquer problema. Então vamos lá, você tá com uma área da sua vida destruída, você quer melhoria ali. Então, existe dentro de você aquele desejo, aquele impulso de mudar aquela situação, de viver algo diferente daquilo, né? Principalmente quando nós chegamos naquela fase que nós não suportamos mais tanta dor vivenciada com aquela experiência. Então, aquela experiência, ela já tá há tanto tempo ali, né? Na nossa vida, na nossa existência, tá todos os dias ali batendo na porta, que você chega uma hora que você fala, não aguento mais isso aqui, chega pra mim, eu quero mudança, eu quero melhoria, eu não quero mais viver isso, tá? E normalmente, quando a gente chega nesse ponto, a gente quer jogar o balde, né? Tacar o pé
nos pilares do circo, derrubar a lona e sair correndo e falar: chega, eu vou deixar todo mundo pra trás, eu vou sair desse emprego, eu vou sair desse casamento, eu vou, sei lá, mandar meu filho pra fora de casa porque eu não aguento mais ele. Então a gente sempre quer resolver o problema no externo, mas isso não é uma realidade, tá? Tudo aquilo só está acontecendo porque tem crenças e padrões dentro de nós que precisam ser curados. Toda essa experiência que você está vivendo de dor já é a conclusão, tá? É a semente que você carrega dentro, que você tem plantado nas suas orações. Então, quanto mais você reclama de uma situação, mais daquela situação você está criando, porque toda a reclamação é uma oração feita. E se você está falando mal daquilo, você está criando mais maldição para aquilo. Você está maldizendo. Então você vai criar mais experiências negativas para aquela situação, tá? E o Virgem é bem nisso. Agora a gente chegou no momento que eu quero um novo, tá? Eu quero sair dessa situação. Eu não aguento mais essa situação. Ai, chega pra mim. Então lá no Áries a gente começa um ciclo novo, né? A gente planta uma nova semente. Só que quando chega nessa força de Virgem, que é o que eles estão pedindo pra tirar hoje aqui, essa força de Virgem vai ser a força que você vai ter que colocar pra ir além daquilo que você acredita daquela situação. Porque nós recebemos padrões e crenças da nossa ancestralidade, não só da nossa família, de todo mundo que veio antes de nós, tá? Então, dependendo de onde você convive, se eles estão falando que casamento é uma porcaria, que sempre dá errado, que amor não existe, que tudo hoje em dia é só uma questão de negócio, né? Ou é só por interesse, ou isso, aquilo, você tem isso como uma crença. É nisso que você acredita. Então é nisso que você coloca as suas orações e suas forças. O Virgem vem pra mudar isso. Então, peraí, eu não quero mais viver essa história, eu quero uma nova história. Só que quando vem esse novo desejo, esse novo impulso, vai existir em você uma força contrária. Nós estamos falando de touro. Por que touro, André? Você não ia tirar pra Virgem? Nós estamos no mês de touro, tá? Hoje é dia 6/5 de 2025. Vamos fazer uma conta rápida aqui, que eu não fiz essa conta ainda, ó. 6/5/2025. Se juntar tudo, 11, 12, 13, 14, 15... com 5, 20. É o julgamento, a libertação da alma, tá? 2 com 0 é a sacerdotisa e o louco, ok? Então é o momento da gente ouvir a nossa intuição para começar uma nova etapa na nossa vida sem essa bagagem do passado. Para isso nós vamos ter que romper com os nossos padrões de incredulidade. O ceticismo de acreditar que pode ser diferente, de acreditar que tem algo melhor. Henry Ford, ele tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: se você acredita que pode, né, ou se você pensa que pode, ou se pensa que não pode, das duas maneiras você está correto. Então, assim, aquilo que você pensa, aquilo que você acredita como verdade, é exatamente o que você manifesta. Então, se você acredita que o casamento é fracassado e falido, ótimo, você tá certo. Mas é essa experiência que você vai viver. Se você acredita que pode ser diferente, que você pode ter um relacionamento amoroso diferente, que pode haver fidelidade, que pode haver cumplicidade, que pode haver união, que você pode encontrar uma pessoa, ou até essa pessoa que tá do seu lado, que parece que é o cão chupando manga, né? Que tá tudo errado, que não é o que você quer. Às vezes, essa pessoa é exatamente a que tem que estar do seu lado. Só que ela está mostrando pra você exatamente o lado negativo dela. Porque vocês se uniram pra curar isso, tá? Então, é o momento da gente compreender o que eu quero mudar, tá? E romper com essa incredulidade de que não é possível ser diferente, entende? Então vamos lá. Eu tô em dívida, eu quero curar minhas dívidas, eu quero pagar minhas dívidas, eu quero curar dentro de mim aquilo que gera dívida, mas é impossível conseguir esse dinheiro de alguma forma, porque é muito dinheiro, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que ralar muito. Quem disse pra você que tem que ser só assim?
Vamos começar a acreditar no sobrenatural? Vamos lá. A Bíblia tem várias passagens que diz que aquele que se colocou no seu propósito e na sua missão, que encaixou o seu desejo com Deus e disse, eu vou fazer o que está me mandando ser feito, sem medo de ir adiante, foi provido por Deus, certo? Abraão levou Isaac para o monte para ser sacrificado, o seu único filho, depois de tanto tempo que Deus prometeu dar um filho para ele, Deus manda ele matar o moleque. Aí leva lá no monte. Quando Isaac pergunta para Abraão, pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? O que Abraão falou? Deus proverá para si o cordeiro, tá? Ou seja, e aquele monte ficou sendo chamado como Monte da Providência Divina. Por quê? Porque quando Abraão estava indo sacrificar o menino, bradou-se uma voz dizendo, não toque na criança, não mate o menino. Quando Abraão olhou para trás, tinha o cordeiro no topo do monte para ser sacrificado, tá? Então assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, ele trouxe corvos para abastecer, né? Ou seja, alimentar Elias, que era o seu profeta que estava lá escondido na caverna. Só que olha que legal, os corvos levavam para Elias carne, e corvo come carne, e o corvo não comia carne, ele levava carne para Elias, amando de Deus. Então essas são as passagens sobrenaturais. Só que não é só isso. O povo, quando foi tirado do Egito e obedeceu a ordem, Deus jogava maná do céu, ou seja, o pão caía diretamente do céu todos os dias para abastecer aquelas pessoas, né? Quando precisou, o mar se abriu. Quando fizeram o que Deus mandou, as muralhas caíram, eles tomaram conta da terra prometida, né? Então todas as passagens, toda a Bíblia, ela nos mostra atos de coragem, de fé e de acreditar que tinha um poder maior do que nós, fazendo aquilo acontecer. E tá na hora da gente começar a acreditar nesse poder maior. Nós não acreditamos nesse poder maior. Esse que é o problema, tá? Então, no dia de hoje, dia 6/5/2025, nós estamos falando, o 6 é a oração, né? Então, são as nossas orações. E o que é uma oração? O que eu falo e as ações que eu tenho são orações, tá? Então, se eu tenho uma ação, ela é uma oração, ok? O 5 é o Papa. Então, aqui é hora da gente observar quais são as incredulidades que a gente está tendo. Quais são as faltas de confiança em Deus que nós temos? E por que isso acontece? Porque nós estamos baseados em mentiras contadas através das escrituras sagradas, tá? Examinar as escrituras todos os dias para ver se elas são realmente assim. Será que tudo que te contaram é exatamente o que te contaram? Ou será que ela está sendo manipulada? Ou será que você acreditou numa mentira contada, né? As escrituras são reais, elas são verdadeiras, mas a forma que te passaram elas talvez não esteja falando toda a verdade, tá? Então é hora da gente começar a ir em busca dessas verdades para nos libertar. E virgem é isso, tá? É essa força, esse desejo que nos impulsiona a ir além daquilo que nós estamos vivendo hoje, melhorar a nossa vida, transformar a nossa vida. Para isso nós temos que lidar com a incredulidade. E olha só, o virgem, ele fala muito do ceticismo, né? Virgem é a casa 6, que é a casa das orações, que é a casa dos pedidos. Então eu tenho que entender que se eu oro por algo, mas eu não acredito que aquilo é possível, aquilo não se manifesta. Vai se manifestar só o que eu acredito a respeito daquilo. Então, se eu estou pedindo dinheiro, vai se manifestar o que eu acredito a respeito de dinheiro. Se eu estou pedindo saúde, vai se manifestar o que eu acredito a respeito de saúde. Se eu estou pedindo relacionamento, vai se manifestar o que eu acredito a respeito de relacionamento. Então, tudo aquilo que chega na minha vida, daquelas orações, toda oração é atendida, gente. Olha só. Virgem é a casa das orações, certo? Que é a casa 6. Agora, vamos lá. A Bíblia diz que tudo que pedirdes em oração, sem duvidar no seu coração, agradeça porque já recebeu. Ou seja, será feito conforme você acredita, tá? Então, se eu tô pedindo dinheiro
e eu tenho incredulidade a respeito do dinheiro, eu não vou manifestar dinheiro, eu vou manifestar aquilo que eu acredito a respeito. Então, se a minha família tem, vou colocar aqui um padrão que eu sei que é da minha família, tá? Então, se a minha família acredita que dinheiro, você só pode ganhar muito dinheiro se você tem uma faculdade, se você tem diploma, se você é estudado, se não sei o quê, você não vai ganhar dinheiro de outro jeito. Tá? Por exemplo, todo mundo fala que você só pode ganhar dinheiro se você tiver um diploma, se você for estudado. E de repente, você quer ser um artesão. Mas você não tem um diploma para isso. Só que a tua família acredita que só ganha dinheiro com diploma, você vai deixar de fazer aquilo que você gostaria de fazer. Só que se você parar para analisar aquilo que você gostaria de fazer, né? Pode te gerar muito mais dinheiro, muito mais renda do que uma pessoa que tem um diploma e que exerce a função sem amor, tá? Então isso é uma mentira contada. Vamos lá no antigamente, né? Eu gosto de uma coisa que eu vejo sempre na internet, que passa um navio e fala assim que os especialistas criaram o Titanic e um amador criou a Arca de Noé. Só que olha só, os especialistas do Titanic, que afundou, né? Que não conseguiu cumprir a função dele, foi criado por pessoas estudadas, por engenheiros, por não sei o que, certo? Só que a Arca de Noé foi criada por Noé com direcionamento espiritual, com o direcionamento de Deus. Então ele confiava num poder maior e ouvia a sua intuição para fazer aquilo que tinha que ser feito. Ele não questionou, ele fez cada centímetro daquela arca sendo direcionado e guiado pela espiritualidade. E é isso que nós estamos aprendendo aqui nesse canal e no canal Tarô a Bússola da Alma. Como despertar a nossa intuição, nós estamos falando da sacerdotisa, no 20 ali, né? O 2 e o 0. Qual carta que rege Virgem? Deixa eu ver se eu acho aqui pra te falar. Que eu também não sei tudo não, gente. Virgem. Fé no invisível. Ceticismo. Olha, gente, eu tinha anotado umas coisas aqui bem legal a respeito disso. É pra mim, tá? Eu tava estudando a respeito dessa passagem aqui, dessa situação. E olha só, agora eu peguei aqui e eu vou ler pra vocês. A persistência, né? O Virgem, ele vai vir trabalhar muito pra gente essa área. Deixa eu achar meu papel aqui que eu falo pra vocês qual é a carta. Que é de Virgem. Tararam, tararam, tararam. O eremita. O eremita é aquela parte da passagem que a gente, do tarô, onde é o sábio, né? Que ele tem uma lanterna na mão. Então é hora de você se iluminar para entender, identificar as suas crenças e padrões, né? É o momento que você analisa a si mesmo, reconhece aquilo que está em você no seu escuro, cura aquilo e depois você serve de guia, né? De mentor para outras pessoas que vão passar pelo mesmo processo. Então é o eremita, é o 9. 9 é a finalização de um ciclo, tá? Aqui, eu não sei se vocês conhecem, né? Porque não se conta muito sobre isso, porque nem eles tiraram da Bíblia as partes que contam sobre ela. A Ana, vó de Jesus Cristo, tá? Então olha só. Para Jesus ter vindo ao mundo, ou seja, para as escrituras se cumprirem, uma pessoa precisou acreditar fielmente e persistir e ir além da incredulidade, não só dela como de todos à sua volta. Porque Ana, a avó de Jesus, ela era estéril, ela não podia ter filhos, tá? E naquela época, a pessoa que não podia ter filhos, ela era vista como uma terra seca. Ela era zombada, né? E discriminada por toda a sociedade. Então, tanto a avó de Jesus quanto o avô de Jesus, eles eram muito criticados e zombados, enfim, tá? E aquela mulher não conseguia ter filhos. Até que chegou um momento da vida que tiraram muito sarro da cara do marido dela. E ele entrou em depressão, tá? E ele sumiu, ele desapareceu. Ele encheu a cara e desapareceu.
A história resumida e do meu jeito contada, tá, gente? Vocês vão procurar aí nos livros apócrifos a história da Ana, avó de Jesus, né, mãe de Maria, e vocês vão entender essa passagem. E aí, essa mulher, ela se desesperou porque o marido tinha desaparecido. E ela começou a orar mais fervorosamente, tá? Pedindo muito para Deus, para conceder um milagre dela ter um filho e tal. E quando o marido dela voltou, ela tinha sonhado, né? Não sei se foi sonho ou se foi aparição de um anjo, e que diz pra ela que ela seria mãe de uma menina, tá? Essa menina chamaria Maria e ela seria mãe do Salvador. Então, assim, e Ana agradeceu muito quando o marido voltou, ela contou pro marido e realmente ela engravidou de uma menina, colocou o nome dela de Maria, tá? Essa menina, Ana, era uma mulher muito temente a Deus, mesmo passando por todas aquelas dificuldades, mesmo sendo estéril, ela nunca deixou a sua fé esmurecer. Ela era temente a Deus, tá? Então ela seguia os princípios, os mandamentos que Deus havia ordenado para o seu povo. E quando Ana fez, a Maria nasceu tudo e ela sabia que Maria tinha um propósito muito grande. Quando Maria fez 12 anos, ela foi colocada num lugar para ser instruída na fé, tá? Então, a Maria ficou nesse lugar sendo tratada, né? Sendo instruída na fé para aprender os princípios divinos. E Maria sabia Ana sabia que Maria ia ser mãe de Jesus, tá? E Ana cuidou da Maria, depois Maria realmente engravidou de Jesus e Ana teve uma função muito plena, né, e muito importante dentro dessa trajetória de Maria com Jesus. Porque ela sabia que Jesus era o Salvador, ela sabia que Jesus era especial e sabia que não seria fácil para Maria, tá? Então ela, até o último dia de sua vida, né, quando ela morreu, ela estava do lado de Maria e Jesus. E foi a persistência desta mulher, a não desistência dela e acreditar, ir além da sua incredulidade, né, do natural. Então, assim, o natural dizia que ela nunca ia poder ter filhos. Mas ela acreditou que poderia. E olha só, partes dizem que uma das coisas que fortalecia a Ana de acreditar que aquilo seria possível era a história de Sara, né, de Abraão e Sara, que eles também não podiam ter filhos e conseguiram Isaac a partir de um milagre. Então a história de Sara e Abraão deram força para Ana, avó de Jesus, né, para ela continuar crendo que ela teria esse filho, tá? E depois que veio então a visão dela do anjo e tudo, aí que ela não teve mais dúvida, tá? Naquela visão do anjo, naquela aparição, naquela informação, foi onde ela teve certeza absoluta que ela teria. Então, ali quebrou-se todo o resto de incredulidade que ela poderia ter, tá? Então, assim, às vezes a gente fica buscando por uma resposta e a gente não entende que Deus tem muitas formas de falar com a gente. E Ele pode trazer uma mensagem para você através de um vídeo como esse, através de um comercial, através da boca de alguma pessoa, tá? Então, assim, olha só, por muito tempo eu duvidei de várias coisas da minha vida. Eu duvidei de muito do meu poder e da minha capacidade, tá? Mas retomando a minha consciência de passagens que eu tive nessa vida, veio para mim informações preciosas que eu tinha até me esquecido. Então, cultos que eu fui em igreja, que as pessoas falavam que Deus mandou falar isso, isso e isso. A minha amiga, que quando eu estava meditando na palavra, veio com a Bíblia e falou para mim que Deus mandou eu ler Jeremias 1 e guardar na tábua do meu coração, porque eu seria o profeta como Jeremias, né? Eu traria a mensagem como Jeremias. E olha só, naquela época veio muito forte para mim a parte que fala: você terá poder de destruir e descriar, derrubar, né? Arrancar e recomeçar e replantar. E eu ficava pensando naquilo, como isso vai acontecer, e hoje eu estou fazendo isso, porque não é no físico,
tá? É no espiritual, é no mental, é no emocional. E os decretos que eu consegui desenvolver, que eu uso, né? Ele é exatamente isso. Eu destruo e descrio. Destruo internamente a causa desses efeitos externos, né? De todas as experiências ruins que eu estou vivendo e descrio fora de mim essa experiência, né? Então eu arranco da raiz das raízes ancestrais, aquela mágoa, aquela dor, aquele ressentimento, essa incredulidade, né? Essa coisa de dizer tem que ser assim, não pode ser de outro jeito. Sempre tem outro jeito. Sempre tem outra forma, tá? Não precisa ser sempre assim. A gente precisa buscar e acreditar. Então, uma coisa que veio muito forte pra mim essa semana foi isso. Que a gente fica esperando por respostas e a gente esquece de olhar à nossa volta que tem respostas o tempo todo. E ontem veio muito forte isso, porque eu não sou muito de assistir essas coisas, gente, eu não gosto mesmo, de verdade. Mas de uns tempos pra cá, tem vindo muito forte pra mim assistir pregações no YouTube. Então, tem uma pastora que eu assisto direto, que é só ela que eu assisto. Até já tentei assistir outras parecidas, né, que aparece lá, mas aí quando eu começo a assistir, fala, não é essa, é a outra. Aí eu volto lá pra outra, que é Ana Paula Gomes, eu acho que é o nome dela. E eu tenho assistido as pregações dela porque tem mensagens importantes, tanto de crenças e padrões que eu preciso curar em mim ainda, que vem revelando que aquilo é uma crença padrão religioso, né, e eu curo, como mensagens importantes. E ontem eu estava nessa força de touro com... Na verdade, eu estava no touro com câncer, né? Então eu passei... No outro canal tem lá. Eu fiz touro com virgem, que é o que a gente tá fazendo aqui agora. Fiz touro com touro e touro com câncer, tá? Então, a força que vem contrária, que é a incredulidade, a força que vem contrária, que é essa força de touro com touro aqui, né? Que é aquela força que vem contrária a você querendo te destruir, te derrubar, literalmente, tá? E câncer, que é a força que vem contrária das suas raízes ancestrais, da família, tá? Então, o touro é o dinheiro, é o trabalho, entende? É a sua ação, é o seu movimento. E então eu tava passando por essas energias. E aí eu terminei touro com câncer, que veio essa coisa muito forte de limpar as raízes ancestrais a partir das crenças e padrões que eu reconheci da minha família a respeito de dinheiro, de como é possível manifestar o dinheiro. A base, né, que eu recebi de informação. E não é legal, porque eles têm muitas crenças ruins sobre dinheiro, tá? Então eu fui limpando isso, curando isso. E ontem eu tava assim, destruída. O meu emocional, a minha mente, eu tava num peso, vocês não têm noção, eu não conseguia raciocinar direito. Parecia que tudo tava me doendo, sabe? E aquela agonia dentro de mim, e aquela coisa dizendo que eu tava fazendo tudo errado, que eu tava destruindo minha família porque, né, eu tô insistindo numa coisa que não é pra insistir, que eu tinha que voltar atrás, que não sei o quê. Então, ou seja, realmente aquela energia que vem contrária e que eu fui lembrando, sabe, de todas as crenças e padrões que vem da minha família, tudo que eu ouvi dizer a respeito de trabalho, a respeito de dinheiro, né, e de apostas e tudo mais, e aquilo foi me pegando assim, gente, de um jeito que vocês não têm noção. E aí eu fiquei naquela coisa. E eu pedia pra toda hora, eu declarava que haja luz, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, que haja luz, eu preciso ter resistência. Então ontem foi o momento da resistência, resistir a essa incredulidade, resistir a essa força que vem contrária, sabe? Que não tá deixando esse novo chegar, que não tá deixando eu fluir nessa nova ideia.
nessa nova energia. Então, aquilo que está querendo impedir, resistindo a esse novo que eu estou implementando dentro de mim. Então, eu estou tirando a sujeira, as crenças e padrões eu estou limpando e estou colocando uma nova ideia, uma nova energia, uma nova informação. Só que quando você está colocando algo novo, que vai contrário à sua base estrutural, aquilo que você recebeu como orientação a respeito disso, aquilo que você tem como conhecimento a respeito disso, cria-se uma resistência muito forte, tá? E é nessa hora da resistência que você tem que pôr força para continuar. Você não pode deixar essa incredulidade tomar posse. Você não pode deixar a dúvida. Então você tem que se munir de informações para você ir contrário a isso, tá? Então o que é essa premonição? É você previamente se munir daquilo que você vai precisar para combater a incredulidade que vai vir contra você. Então vamos lá, você tá querendo dinheiro, certo? E de repente, tudo que você tem a respeito de dinheiro como informação é negativo, tá? Ah, trabalho, tem que trabalhar para os outros porque isso que é segurança, um serviço registrado que me dá segurança. Isso foi o que eu ouvi a vida inteira, né? Ah, você tá registrado para os outros aí, você trabalha para os outros, você tem lá a estabilidade, você tem seu salário todo mês na conta, né? Todo dia certinho você recebe, você tem lá o seu 13º, quando você é mandado embora você tem o recurso, então isso é segurança e estabilidade. Você já ouviu isso? Eu já ouvi muito isso, a minha família fala muito disso, tá? Ah, não, porque se você é concursado, ou se você tem uma faculdade, se você tem um diploma, fica tudo mais fácil, não sei o quê. Tudo lorota, que mentira boa, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas se você recebeu isso como informação e tem como base, você acredita fielmente nisso. E o que acontece? A sua vida vai ser regida através disso. Então, toda vez que você tentar algo diferente disso, eu quero ser dono do meu próprio negócio, você vai fracassar. Porque quando você começa a ir nesse novo caminho, se você consegue romper a barreira de falar, saí do meu serviço e comecei algo novo, se você romper essa barreira, já é uma vitória. Tá? Porque até você conseguir sair do serviço e montar algo para você, vão vir esses desafios. Então vai vir toda essa incredulidade. Você tem aquela nova ideia, vamos supor que você aí trabalha em algum lugar e você fala, eu vou fazer um curso de barbeiro e vou cortar cabelo, vou ser barbeiro. Porque, nossa, eu tava conversando com o meu barbeiro, porque você corta cabelo, não corta? E quando você vai lá, você não conversa? E você não vê um salão chique, a pessoa falando que comprou um carro, que fez não sei o que, você fala, se ele consegue, eu também consigo. Por que não tentar, né? E aí, quando você fala, vou fazer, começa a vir todas aquelas coisas contrárias, pensamentos e sentimentos contrários. Ah, mas isso não dá certo, e se você não conseguir, e as contas que você tem para pagar, e os compromissos que você tem, e não é fácil, não é assim, e aluguel, e água, e luz, e comida, e filho, e não sei o que, e aí aquilo começa a te sabotar. Então você já desiste na metade do caminho, nem sai do serviço que você tá para começar, e nem vai fazer o curso, nem vai nada, tá? Então, essas são as forças contrárias que vêm. E virgem é essa incredulidade, o não acreditar que é possível fazer algo diferente, tá? Então, aqui é a força de touro com virgem. O touro vindo na direção contrária daquilo que você está desejando. E aqui é o momento que você tem que ter munição para você empurrar esse touro para lá e falar, sai de reto, Satanás. Aqui não, neném. Aqui não tem pra ninguém. Como que eu faço isso, Andréia? Você vai fazer isso se abastecendo da verdade que liberta, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer, a base da estrutura humana de conhecimento religioso é a escritura sagrada, é a Bíblia, tá? Só que nós temos acesso a uma parte dela. Se você é evangélico, por exemplo, né, você cresceu num lar evangélico, ou a instrução religiosa que você teve veio de pessoas evangélicas, né, cristãs, crentes, você tem uma Bíblia que tem 7 livros a menos que a Bíblia católica. Ou seja, tem 7 escrituras a menos do que a católica. Ou seja, você tem 7 livros a menos de informação que poderiam trazer munição para você contra a incredulidade, contra a dúvida, contra o ceticismo, né? A seu favor.
Então, por exemplo, essa história de Ana que eu contei aqui não tá em nenhuma das duas Bíblias. Você vai encontrar a história de Ana, o evangelho de Tomé, o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Judas Iscariotes, o traidor, que não foi traidor porcaria nenhuma, né? Você vai encontrar todas essas escrituras que não estão disponíveis na Bíblia, nos livros apócrifos, tá? Então existe hoje, graças a Deus, né? E todos os humaninhos que obedeceram o direcionamento e criaram essa estrutura digital maravilhosa e esse acesso mais fácil ao conhecimento, né? Nós temos aí acesso a essas escrituras, a livros apócrifos, a mensagens que foram perdidas no tempo, tá? Para você pesquisar. Então, quanto mais você pesquisa por conta própria, quanto mais você investiga por conta própria, quanto mais decreto você faz, não sei se você é adepto ao Ho'oponopono, né? Mas quanto mais Ho'oponopono você faz, quanto mais decreto você faz. Decreto é o que eu faço aqui no canal, o que eu ensino a fazer, tá? Tem embaixo dos vídeos aqui o decreto. Já prometi 1 milhão de vezes que eu vou gravar um vídeo explicando o que é o decreto e nunca gravo, né, gente? Acho que não chegou a hora ainda. Decreto nada mais é que um contrato espiritual. É uma oração escrita onde você reconhece que tem algo em você que não tá legal, que você quer mudar e entrega para a espiritualidade te ajudar, tá? Ou seja, eles vão começar a mostrar para você o caminho, vão te direcionar para cura e libertação dessas crenças e padrões que você tem, tá? Isso é o decreto. Então, quanto mais você faz essas práticas, mais você vai se desconectando das mentiras contadas, mais você vai abrindo o seu campo de visão espiritual, né? O seu terceiro olho, mais você vai vendo e ouvindo a espiritualidade em tudo que existe, vai conseguindo enxergar além da matéria, tá? E isso vai facilitando muito. Mas vamos pôr assim, conforme você vai tendo acesso às escrituras, tá? E vamos lá, você pode se munir de muitas, mas olha só, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é uma frase. Então, quando vem uma incredulidade de falta na tua vida, de escassez, você fala, peraí, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas óbvio que para você declarar o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você tem que estar seguindo esse Senhor. Então você tem que saber quais são as escrituras sagradas, quais são os mandamentos que Jesus deixou, tá? Qual foi o direcionamento que ele nos deu, o como, quando e onde eu tenho que agir, da forma que eu tenho que agir, sabe? Então a gente precisa ter cada vez mais essa munição. E como eu faço essa pré-munição? Né, me abasteço antes, buscando as escrituras sagradas. E essas leituras, elas vêm trazendo muito esse direcionamento de como lidar com essa incredulidade. Então, aqui eles mostram a energia que eles estão dizendo nesse momento que está disponível, e que está influenciando a humanidade, e nos dá o caminho, o direcionamento. Então, o que sai aqui, eu vou lá e faço um decreto, destruindo e descriando, descartando, desconsiderando todas essas energias de dentro de mim, trazendo cura e libertação para mais uma parte da minha vida. É passo a passo, tá? Então, aqui, nessa tiragem de Virgem, com o touro, né? E com a carta do julgamento ainda, tá vindo muito forte pra mim essa coisa de... É o momento da gente entender o que tá acontecendo, que tá vindo contrário ao nosso desejo e causando incredulidade. Quais são as crenças e padrões dentro de mim que me impedem de acreditar que é possível manifestar aquilo que eu estou pedindo em oração, sabe? Então eu tô pedindo cura. O que me impede de manifestar essa cura é a incredulidade, é a insegurança, é o ceticismo, tá? Então é isso que eles estão dizendo aqui. Não sei qual é o seu desejo, qual é a sua oração. Nós estamos falando de uma oração, de um desejo. Pode ser pode ser todas as áreas da sua vida. Quais você tem aí, certo? Eles estão dizendo aqui, nós vamos dar a receita do bolo de como você destruir e descriar esse ceticismo, tá? E aqui a gente já sai com o imperador e o Papa, tá? E aqui é o da coruja, esse
Esse tarô das corujas, gente, ele me remete muito a essa sabedoria das corujas, certo? E principalmente o conseguir enxergar no escuro. Ou seja, eles estão dando para nós um direcionamento de como enxergar o mais profundo da nossa alma com sabedoria e discernimento, para realmente limpar e curar isso aqui, tá? O imperador e o papa. Gente, o imperador é a parte divina masculina, tá? O nosso poder divino masculino. De ação. E o Papa, o Hierofante, ele seria o que nós recebemos como informação religiosa. E cai os dois, ó, tá? Só que o imperador, ele cai no nosso norte, ou seja, é o direcionamento principal que nós estamos indo, é nesse caminho. É entender quem nós somos, qual é a energia do imperador, e olha o tamanho do sol que tá aqui, né, ó, que haja luz. Não dá pra... Aqui todo lugar vai refletir. Deixa eu abaixar esse aqui, peraí. Aí. Melhorou. Que haja luz, tá vendo? Olha o sol aqui atrás. Ele tá com a chave do submundo na boca. E a poltrona dele aqui, né? O trono dele é de pedra, ó. Então vamos dizer que tem um Xangô aqui, né? A justiça. Que é a justiça? É eu reconhecer o meu verdadeiro poder. O poder das minhas... Olha só, gente, que legal. Aqui é hora de eu reconhecer, de eu me iluminar para reconhecer o poder das minhas ações. Isso é a justiça. As ações que eu tenho causam manifestações. E são as minhas ações que criam as experiências que eu vivo. Só que as minhas ações são baseadas naquilo que eu acredito, tá? As minhas ações espirituais, né? A minha oração espiritual vem daquilo que eu acredito como espiritual. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu já vi pessoas usando a Bíblia para amaldiçoar as pessoas, sabe? Usando a palavra contra outras pessoas e a favor delas. E não é assim que funciona, né, gente? Vamos ser bem sinceros. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. E aqui não tá falando só de Deus. Tá falando de toda a espiritualidade, tá? Então, assim, de repente, você tem aí muita fé em algum arquétipo espiritual, tá? De repente, você tem muita fé e acredita que Maria Padilha pode te ajudar, que Zé Pilintra pode te ajudar, você acredita que Maria pode te ajudar, né? Nossa Senhora Aparecida pode te ajudar, ou Jesus Cristo pode te ajudar, e você tem muita fé nisso. Ok, ótimo, perfeito, não tem problema, eles são arquétipos, e se você acredita neles, entenda a história deles e você pode ser direcionado por eles. Só entenda que eles não fazem nada por você, tá? O milagre está sempre em você, nas suas ações. Mas o que acontece aqui? Então, as minhas ações é que fazem, que causam toda a realidade. Mas aí eu uso agora o que eu aprendi contra, tá? Eu uso o meu poder e oro de forma totalmente equivocada. Então, eu vou lá agora e falo que tem alguém que tá fazendo mal pra mim e que eu vou pedir pra Exu cobrar, né? Eu vou mandar seu Zé Pilintra lá cobrar a dívida. Acabou, filho. Tá? Você tá usando o teu poder de imperador numa oração totalmente equivocada que só vai trazer mal pra você mesmo. Entende? Isso não existe. Então aqui tá dizendo, você precisa mais do que nunca compreender quais são as crenças religiosas que você tem. Essas crenças religiosas negativas, distorcidas da realidade, da verdade divina, é que causam a sua incredulidade, que impedem você de acessar aquilo que você tá querendo acessar. E ó, quando a gente faz isso, a gente acha que a gente tá, né, agindo dentro dos padrões divinos, dentro da palavra de Deus, e a gente tá sendo manipulado pelo diabo. Gente, 3 arcanos maiores e olha só. Imperador, Papa e Diabo. Divindade, crenças e padrões religiosos, que é o Papa, e o Diabo, portador da luz. Que o diabo, na verdade, ele vai representar as crenças e padrões da nossa alma que estão aprisionados nas mentiras. Então, olha aqui, você está agindo
nós todos, tá? Agimos, usamos a nossa força, o nosso poder de imperador, o poder divino que está em nós de agir, de fazer as coisas, através das crenças e padrões religiosos que nós aprendemos totalmente distorcido da verdade divina. E nós estamos servindo ao diabo. Estamos andando nessa mentira e agindo através dessa mentira. Então a gente acha que está servindo a Deus, a gente acha que Senhor, Senhor é Jesus Cristo ou é Deus, e nós estamos Senhor, Senhor pro diabo. Então quando eu minto, quando eu engano, quando eu julgo, quando eu critico, quando eu condeno, quando eu coloco a responsabilidade das coisas ruins que estão acontecendo na vida no outro, tá? E eu vou dar um exemplo legal aqui. Eu vou lá e arrumo um serviço, tá? Então eu fui lá, arrumei um emprego e precisava desse serviço e vou lá e arrumo um serviço. Tô trabalhando, tal, trabalhei 1 ano lá, ganhei meu dinheiro, foi tudo bem, tal, e de repente eu peço as contas ou eu saio do serviço. E quando eu saio do serviço, eu vou lá e coloco a firma que eu trabalhei no processo, tá? Eu processo essa firma para tirar dinheiro deles. Você acha que você está agindo dentro dos padrões divinos? Tem certeza? Você é o próprio diabo. Quer dizer, você se beneficiou. Ah, mas eu peguei problema no pulso. Eu tô com problema nos nervos. Por causa disso, por causa daquilo. Quem escolheu o trabalho? Alguém colocou uma arma na tua cabeça e falou que você era obrigado a ficar ali? Foram escolhas suas, foram suas ações, suas escolhas. Tá? E agora você quer cobrar do outro. Então, assim, você quer responsabilizar o outro pelos danos que você teve. Ah, mas é porque o trabalho era repetitivo. Se você viu que o trabalho era repetitivo e que não ia dar conta dele, saísse antes. E outra, se eu falar pra você que a dor que você tá não é por causa do trabalho, o problema que você adquiriu não é por causa do trabalho, é porque você estava totalmente fora da sua missão de vida. Você estava indo ali por obrigação, por medo. Você estava totalmente aprisionado como escravo do Egito ainda, né, ó. Você ainda tá escravo lá do imperador e agora você quer colocar a culpa no outro, tá? Então aqui é assim, agora é hora da gente entender a quem nós estamos servindo, para onde está indo nossas orações. Se eu falo de tragédia, se eu falo através do medo, se eu falo incredulidade, se eu falo sobre miséria, se eu falo sobre problema, eu tô usando a minha boca o tempo todo para falar maldade. Tá, doença é bom, perfeito e agradável? Não. Então por que eu tô falando dela? Eu estou exaltando, eu estou louvando aquilo, eu estou dando brilho para aquilo. Eu estou glorificando o mal. Eu estou dando poder para o mal. Então, quando eu falo de uma enfermidade, quando eu falo de uma doença, quando eu falo de um acidente, quando eu falo da vida do outro que tá fracassada, que o casamento acabou, que tem traição, eu estou literalmente passando a mensagem maligna pro mundo como um papa aqui, como o hierofante, alguém que passa a verdade, né? Alguém que passa a informação espiritual. E eu estou dando credibilidade pro diabo. Eu estou louvando e exaltando a ele. Então, toda vez que sai uma palavra negativa da tua boca, você está louvando a ele, dando brilho para ele, servindo a ele, né? Suas ações remetem quem você está seguindo, quem você está... quem está te influenciando a falar. Quem está mostrando para você o caminho, tá? E eles estão dizendo aqui muito seriamente, é um poder muito forte e é isso que está destruindo o mundo, tá? A gente acredita que tá no caminho de Deus, que tá dentro da igreja, a igreja não é errada, gente. A nossa consciência de diabo dentro da igreja que tá errada, entende? A igreja é só um espaço onde a gente deveria estar simplesmente passando as nossas experiências, né? Ou seja, seria realmente um lugar pra gente compartilhar experiências divinas, tá? Para que outras pessoas pudessem seguir o mesmo caminho. Então, ou seja, a gente deveria ser aqui discípulos de Jesus Cristo
falando coisas boas, trazendo a mensagem da paz, trazendo as boas novas. Mas tudo que você ouve falar, principalmente dentro das igrejas, é de demônio. Eles exaltam tanto o demônio, sabe? Exaltam tanto coisas ruins. Cada vez que eles falam de um endemoniado, eles estão exaltando o poder do demônio dentro das igrejas. Ou seja, tá saindo da própria boca, né? Tô criticando não, só tô dizendo que é o que tá acontecendo, tá? Cada um faz o que quer. Só que também a manifestação vai ser aquilo do que tá falando, certo? Criticando, julgando, né? Falando dos feiticeiros, das bruxas, ou falando dos adivinhas. Então tá, Samuel era adivinha, não é? Samuel era vidente. Então, o que é ser um vidente? É ver com antecedência aquilo que vai acontecer. Mas por que ele tinha esse poder? Porque ele conseguia interpretar os sinais à volta, tá? E porque ele estava totalmente conectado à espiritualidade para ver esses sinais, para ouvir e ver os sinais antes que eles acontecessem. Então ele tinha previsões daquilo que ia acontecer através de olhar o agora. Quais são as orações que estão saindo da boca? Se você está falando coisas ruins, eu também tenho uma previsão para você. Se você só fala de tragédia, se você só fala de doença, o seu futuro vai ser esse. Uma cama de hospital de um jeito ou de outro. Ou acidentado ou doente. Porque você só tá falando disso. Então você vai manifestar exatamente aquilo que você fala. E a boca fala que o coração tá cheio. Então, presta atenção na sua boca. Você tá falando a respeito de Deus, você tá louvando e glorificando coisas boas, dando brilho e exaltando coisas boas, ou você tá fazendo isso pro mal? Fazendo o negativo? Tá falando só de roubo, só de assalto, só de bandido? Aqui é um pajem de espadas. O pajem de espadas, ele é o guardião das sementes. Então, ele defende aquilo que ele acredita, tá? Mentalmente. Então, é uma defesa mental. E aqui tá dizendo, ó, o Papa veio de ponta cabeça. Tá dizendo que é hora da gente se conectar com isso aqui, ó. Tá? Ó. Examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas são de fato assim. E ao invés de deixar essas palavras ruins entrarem e eu falar essas palavras ruins, começar a me defender daquilo que eu tô falando. Prestar atenção naquilo que eu estou falando. É negativo? Tem a ver realmente com a palavra? Tem a ver mesmo com Deus? Né? Então aqui tá dizendo que é hora de despertar espiritualmente para uma nova consciência. O As de Paus. Tá? Então, a partir do momento que eu começo a entender onde eu estou usando a minha força pro diabo, onde as minhas ações estão sendo influenciadas pelo mal. Quais são as ações influenciadas pelo mal? Eu tive ações influenciadas pelo mal essa semana. Meu filho fez uma coisa que foi contra aquilo que eu queria, foi totalmente diferente. Eu mandei ele fazer uma coisa, ele fez outra. Aquilo me despertou uma ira tão grande. E eu xinguei, eu ofendi, eu falei um monte de merda pra ele. Naquele momento eu fui influenciada pelo diabo. Porque eu não precisava ter feito aquilo. Até porque toda a situação que aconteceu depois eu parei, respirei e falei, poxa vida, era só um mensageiro daquilo que eu precisava curar. Mudar os meus pensamentos. Tava trazendo uma mensagem pra mim de uma crença e um padrão que tá dentro de mim pra ser curado a respeito desta situação. E ao invés de eu perceber aquilo, analisar as sementes que tinha dentro de mim e defender o que eu queria, que era a cura, ir além do que eu estou vivendo agora, ir além desse ceticismo, dessa incredulidade. Não, eu explodi com ele, eu xinguei, eu briguei, eu gritei, tá? Então, naquele momento eu fui influenciada pelo mal. Então, se você analisar todas as vezes que você tem uma explosão de raiva, de ira, né, de crítica, de rejeição, tudo que você faz que é maligno, que não é legal, tá? Ah, mas eu não faço. Ah, então sinto muito em me informar que você tem muito pra trabalhar dentro de você, tá? Não, mas eu fiz porque o outro. Se você fez, você é o próprio diabo. Não é o outro. A ação não está vindo do outro. A ação está vindo de você. Quais são as suas ações? O outro não me pagou. Eu fui lá, xinguei, eu briguei, eu falei um monte, eu humilhei. Parabéns, diabinho.
né? Porque agora você não é um deusinho, você é um diabinho. Nós somos esse diabo. Quando as nossas ações são malignas, quando as nossas ações são destrutíveis, quando as nossas palavras, tá, são maldosas. Quando eu ofendo, quando eu humilho, quando eu julgo, quando eu critico, quando eu brigo, quando eu falo coisas negativas, tá? Então aí agora é hora de prestar atenção naquilo que eu tô defendendo. Quais são os pensamentos que eu tenho? Será que realmente eu estou me defendendo das coisas que estão acontecendo? Esses pensamentos de defesa são realmente vindos de Deus ou são vindos dessas mentiras contadas? E eu acho que sou aqui o deusinho, a deusinha maravilhoso e abençoado que estou servindo a Deus, principalmente se eu estou dentro de um templo, né? De qualquer local religioso. E eu acho que tá tudo bem, tá tudo perfeito porque eu congrego, porque eu vou, porque eu, né, leio a Bíblia todo dia, porque tá tudo perfeito. Jesus é meu Senhor e Salvador, Ele salvou a minha vida. Não, Ele te instruiu no caminho. Se você não tá seguindo o caminho, suas ações vão dizer para quem você tá servindo. Se você tá servindo a Deus ou ao diabo. E eu tenho visto muita gente servir ao diabo e falar que tá servindo a Deus. Eu sou uma delas, então não posso falar nada. Eu tô curando isso, eu tô buscando a verdade que liberta, eu tô indo além desses padrões, eu tô indo além desse império, né, egípcio, pra tirar esse poder de império e acessar a profundidade dos conhecimentos egípcios, né, que é cura, é libertação, é prosperidade, é abundância. Aí sim é divino, né, mas nós estamos sendo regidos pelo império maligno há mais de 4.000 anos. Então a nossa base é essa. E eu estou indo além para curar isso. E aqui esse vídeo é coletivo. É pra gente identificar isso, para ir além, para curar todos nós, para nos libertarmos dessas prisões e parar de ser, né, devotos do diabo. Eu não sou, Andréia, é sim. Quando você briga com seu marido, quando você briga com seus filhos, briga, né? Quando você xinga e ofende alguém, quando sai palavras negativas da sua boca, quando você age através da raiva, da ignorância. Falar pra mim que você não faz isso já é uma mentira. Então, parabéns. Você é filho do diabo nesse momento. Cabe saber qual lado você quer ir. E aqui, gente, é o As de Paus. Então, é o momento da gente renascer espiritualmente para uma nova verdade. E realmente trazer ações divinas para o mundo. Sabe? Cura, libertação, prosperidade, abundância. Não tudo isso que nós estamos vivendo, né? O mal existe porque nós somos maus. Entende? Eu não sou, Andréia, se você falar mal do bandido, você é tão mal quanto o bandido. Porque você tá julgando e criticando a ação dele, sem entender que você também corresponde com isso. Tá? Então, você não é melhor do que ele. 3 de copas. Esse 3 de copas, ele caiu debaixo da minha caixa do tarô. É quando os nossos sentimentos, tá? O 3 de copas, ele é aquele momento emocional que eu preciso definir para onde eu vou. Para qual caminho eu vou seguir, quais sentimentos eu quero ter, tá? E aqui, olha, tem 3 corujas com as taças, né? Mas é hora de transmutar as energias e unir mente, espírito e a divindade, alma e espírito, tá? Para ir no mesmo propósito. Só que olha que legal, ele cai exatamente no solar do diabo, fazendo parceria solar com o diabo. O diabo tá nas sombras, então tá na alma. E o 3 de copas tá no espírito, no sol, nas ações, na luz, tá? Então agora é o momento da gente identificar nossos sentimentos. Ou seja, olha só, essa mesma mensagem vai trazer um sentimento para você. Qual é o sentimento que você tem agora? Quando eu falo que você tá servindo ao diabo. Você tá agindo com amor, reconhecendo que isso é importante para você,
renascer aqui espiritualmente, ou você tá se defendendo aí, dizendo que eu sou louca, que eu sou maluca, que não tem nada a ver, entende? Que o que eu tô falando é absurdo. Qual o sentimento que você tem? Esse sentimento vai te mostrar o que você tá defendendo, tá? E de repente você acha que você é o próprio Deus, né? Que você é aqui, tá sendo orientado pelo Papa, ou tem um pastor, ou você é o próprio pastor. Ou de repente você tem uma congregação, você trabalha numa igreja, ou você, sei lá, sabe? Mas você se vê como uma pessoa totalmente religiosa, uma pessoa totalmente temente a Deus. Eu sigo os passos de Jesus Cristo. Começa a analisar seus sentimentos e suas palavras, suas ações, tá? Porque aqui tá dizendo por A mais B que nós não somos quem nós pensamos que somos. E tá na hora de mudar. Por isso que é o câncer, né? O virgem, né? É a nossa incredulidade, é o nosso ceticismo, é ter que ir além. É persistir naquilo que nós queremos mudar. E aqui tá dizendo por A mais B. Se você tem sentimentos ruins, negativos, você está exaltando o diabo. E as suas ações são condizentes com esses sentimentos. Então vamos lá, eu tô dentro de uma religião, seja ela qual for, tá? E essa religião prega pra mim que a outra religião é errada. Que a outra religião não é legal. Então, vamos dizer eu aqui, né? Eu sou descendente de bruxa, eu me considero uma bruxa. E aí, de repente, você vem ou de uma igreja católica, ou de uma igreja evangélica, ou qualquer outra coisa que fala que as bruxas são do demônio. Pronto, agora você já tá me criticando, você já tá me julgando, você já tá me condenando. Você tá defendendo aquilo que você aprendeu como verdade espiritual. Mas aí você tá fazendo isso usando a sua boca pro mal. E eu sou o diabo? Eu sou do diabo? Eu não tô julgando e criticando você. Eu não tô condenando a sua religião. Eu não estou me defendendo não estou agindo com raiva, não tô agindo com ignorância, não tô agindo com soberba pra cima de você, não estou agindo com racismo ou preconceito a respeito de quem você diz que é ou do que você faz. Entende? Então, todas as vezes que as minhas ações são preconceituosas, são racistas, são ignorantes a respeito do outro, que não deixa de ser um deusinho, uma deusinha assim como eu, porque Jesus dizia que nós somos todos um só, né? Somos todos iguais perante a Deus, né? E se eu falo tudo isso, se eu faço tudo isso e eu tô dentro de uma religião, eu estou defendendo aquilo que eu aprendi. Mas será que isso é verdade? Cabe a você julgar o que o outro escolhe? Mas agora suas ações são de julgamento, são de crítica. Quem é o diabo? O diabo é o que veio para mentir, matar, roubar e destruir, não é isso? Ele é o pai da mentira. Só que por que dizem que ele foi expulso do céu? Porque ele queria estar no lugar de Deus. E quando você se coloca no lugar de julgar o outro, criticar o outro, condenar o outro, por conta das escolhas que ele está fazendo ou fez, você é Deus? Ou você está querendo tomar a posição dele para julgar, sendo que a Bíblia diz, não julgue para não ser julgado, não condene para não ser condenado. Com a mesma medida que você fizer, você vai receber. Então, são essas munições que você tem que ter. Porque quando vier em você uma consciência de julgar o outro a partir daquilo que você aprendeu como base espiritual, distorcida da realidade divina, você vai calar sua boca e vai falar, cala a boca, Andréia. Parou. Quem é você para julgar o outro? Eu destruo e descrio de dentro de mim todas as bases espirituais recebidas, toda a informação que diz que eu tenho que julgar o outro. Que eu não compreendo que o outro é livre para fazer as escolhas dele, que se está chegando no meu campo de visão, audição, ou seja, nos meus sentidos, está compartilhando essa experiência comigo e está me doendo, me machucando, é porque eu tenho que me curar de algo negativo que tem dentro de mim. De algo diabólico que tem dentro de mim. Então, quando eu consigo compreender isso e quando eu começo a ter um movimento contrário àquilo que me ensinaram, tá? Começo a mudar os meus sentimentos, começo a analisar aquilo que eu sinto e para qual direção eu estou indo, o que está guiando as minhas ações, se eu estou indo pro lado do bem ou do mal.
eu começo a me libertar. E é óbvio que quando eu começo a implementar uma nova consciência, né? Ou um novo padrão espiritual, uma nova consciência espiritual, um novo conhecimento espiritual, é óbvio que vão vir as situações contrárias, tá? A tua mente, o teu inconsciente vai começar a te defender. Vai começar a falar que não é nada disso, que você tá indo pro caminho errado, né? Então, de repente, você começa a ser guiado pela espiritualidade, você começa a ouvir a espiritualidade e você entende que agora você é um profeta de Deus, você tá aqui para passar uma mensagem. Só que o que você ouviu na igreja, o que você ouviu de espiritualidade por aí, é que isso não acontece, que existem os falsos profetas, né? E que de repente você não estava numa igreja quando alguém botou a mão na tua cabeça e falou que você seria um profeta. Ninguém te nomeou profeta, você se nomeou esse profeta. Porque você começou a fazer suas coisas, vieram mensagens para você e de repente você falou: tá bom, Deus, eu aceito. Você falou que eu sou Jeremias aqui, que eu vou ser igual a Jeremias, então eu sou Jeremias. E você assume essa posição. Só que o que você aprendeu espiritualmente, né, sobre religião, sobre tudo, é que isso não acontece, que isso é mentira. Ou, de repente, você começa a ter dons de visão, tá? Você começa a ver além daquilo que os outros veem. Você começa a ouvir a espiritualidade além do que os outros ouvem. O que você ouviu a vida inteira é que isso é coisa do demônio. E você começa a se julgar, a se criticar. Você começa a se autodenominar uma pessoa ruim. E achar que você tá indo no caminho errado. Tá? E aí o que acontece? Você começa a despertar, ter essa expansão de consciência e despertar para essa nova consciência, essa nova consciência espiritual. Você renasce espiritualmente para um novo. E você começa a ter mais visões, você começa a ouvir melhor, você começa a interpretar melhor os sinais, você consegue ler as cartas de uma maneira única e exclusiva, você sabe, tudo à sua volta tá falando com você, você consegue prever coisas que você fala: meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? Só que você ouviu falar que isso era coisa do demônio. Você começa a se auto-julgar, você começa a se auto-condenar e você paralisa. Aí você não vai além. E você, mais uma vez, reprime seus dons e talentos. Você, mais uma vez, sente medo de você mesmo. Você sente insegurança. Seus sentimentos começam a dizer que esse não é o caminho, que você tá indo para um caminho ruim, que você tá indo no caminho do diabo, que você não é bom, que você é falso profeta, que os outros vão te julgar, vão te criticar. O que você tá fazendo? Agora você vai ser punido pela espiritualidade, você é o próprio diabo, você tá querendo se colocar no lugar de Deus, você tá querendo trazer profecia, você tá querendo trazer informação que revela isso e aquilo, você tá falando nos seus vídeos que Jesus apareceu pra você no vídeo, tava falando com você, você tá maluca? Isso não pode acontecer. Quem que você pensa que você é? A espiritualidade, o que você aprendeu lá nas igrejas é que o pastor tem o poder, o papa tem o poder e você não. Então, esse aprendizado faz com que você acredite que você é o próprio demônio, tá? E aí você tem que começar a respirar fundo e falar: pera, aconteceu com eles, pode acontecer comigo. Mas se tá falando que tá acontecendo comigo, tá acontecendo comigo. Eu não tô ficando maluca. Só que, gente, Deus, ele é tão perfeito, é tão maravilhoso, a espiritualidade é tão linda, sabe? Que eles não te deixam enganado. Eles começam a trazer mensagens para você de todos os lados. E toda hora tem uma coisa que vem falando com você. Há muitos anos atrás, quase 10 anos atrás, numa igreja eu tive uma profecia que disse que era para mim continuar naquele caminho, que Deus conhecia o meu coração e que através de mim ainda iria se ver prodígios e sinais, ou seja, curas iriam acontecer, milagres iriam acontecer através da minha vida. E Deus iria mostrar que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E que Ele ainda é Deus de milagres, tá? Isso foi há 10 anos atrás. De lá pra cá eu venho lutando pra ir contra tudo aquilo que eu aprendi espiritualmente, tá? Eu venho defendendo uma nova ideia. Eu venho defendendo uma nova forma espiritual de ver a vida. Eu venho modificando as minhas ações e entendendo quais são as ações divinas que eu tenho que ter
Então, eu venho fazendo isso. Então, lá eu tive essa informação. E essa informação veio bem depois que eu tive a revelação de uma amiga minha que ela sonhou comigo e era para mim ler Jeremias 1, que eu seria o profeta de Deus para as nações. Então, assim, eu venho lutando contra isso. Contra essas informações que dizem que eu sou o próprio diabo porque eu tô sendo rebelde, né? Eu não sou pastora, eu não sou isso, eu não tô dentro de uma igreja e de repente eu tô falando que eu falo com guias e mentores espirituais e que o próprio Jesus veio me trazer uma informação. E ontem eu estava nessa situação de duvidar disso, tá? Eu tava nessa dor muito forte de falar eu sou falso profeta, o que eu tô fazendo aqui? Será que tudo isso é mentira? Será que é coisa da minha cabeça? Será que eu tô ficando maluca? E aí mandou entrar nessa pregação da Ana Paula lá, a pastora Ana Paula, acho que é Ana Paula Gomes o nome dela. E eu entrei. Na hora que eu entrei, a live tava ao vivo. Na hora que eu entrei, ela estava falando do cara lá do poço de Betesda lá, que o coxo colocou a cama na cabeça, saiu andando e ela falando que a transformação seria grande, que eu ia colocar a cama na cabeça e sair andando, que não sei o que, e eu comecei a ouvir. Não passou 2 minutos que eu estava ouvindo, ou seja, eu acabei de entrar no negócio, ela tava falando do homem do coxo lá, da cama, e ela falou meu nome 4 vezes. Andréia, tudo bem, não era eu, devia ser outra Andréia lá que tava na live dela, porque eu não escrevi nada, não coloquei nada, ela não sabia que eu tava lá, só entrei e assisti. Eu não coloquei comentário, eu não comentei nada, mas ela falou meu nome 4 vezes. Andréia, 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 Andréia. Andréia, eu vou mudar a sua vida. Andréia, você vai ser visto por todo mundo como uma fonte de milagre. Andréia, você vai carregar a cama na cabeça, todo mundo vai ficar olhando e falando o que aconteceu na vida dela. Porque hoje, Andréia, todo mundo passa pela sua vida e fica perguntando cadê o Deus dela? Tanto tempo que ela tá orando pela mesma coisa, tanto tempo que ela tá pedindo pela mesma coisa e nada acontece. E ela falou meu nome 4 vezes dentro dessa passagem, dentro desse pedaço da passagem. E eu chorei que nem criança. Fui lá mostrar pro meu marido, falei, olha aqui. Na hora que ele ouviu meu nome, ele arregalou o olho assim pra mim, falou, o que é isso? Eu falei, ué? Eu entrei na live e a mulher tava falando meu nome. Não sou eu. Eu falei pra ele, assim, né? Não fui eu que coloquei o nome lá, nada, porque eu não digitei nos comentários, nada. Eu só entrei. E outra, eu nem entro com a Andréia, porque eu entrei com o e-mail do Tarô A Bússola da Alma, então não aparece o meu nome. Né? Se aparecesse alguma coisa, seria Tarô A Bússola da Alma. Não meu nome, Andréia. E ela falou 4 vezes. Então isso pra mim é um mensageiro. É Deus falando, você tá no caminho certo, não para, continua. Você não tá sendo um falso profeta, você não tá mentindo, você não tá delirando, você não tá ficando maluca. E outra, ela falou exatamente isso. Ela teve uma parte que ela falou, não sei o que, ela falou assim, Andréia, essa mensagem vem pra você parar de achar que você tá ficando maluca. Continua no caminho que você tá, que vai dar certo. Só acredita no impossível. Então, sabe, essas coisas vão acontecer comigo e vão acontecer com você. Só que a gente precisa estar atento a elas, vigilante a elas, prestar atenção e não duvidar, não deixar a incredulidade falar, ah, não era eu, meu nome é Andréia, mas não era pra mim, é pra mim. Não era pra mim naquele momento que ela tava falando que tinha outra Andréia lá, mas é meu nome, é pra mim, era mensagem pra mim sim. E se ela não tivesse dito meu nome e na hora tivesse tocado no meu coração que era pra mim e pronto, ninguém tira mais isso de mim. Entende? Então isso tem que ser com você também. Você tem que se munir dessa crença de que eles estão te guiando, de que você está sendo guiado, direcionado por todos os seus guias e mentores, por Deus, sabe? Para que você se liberte dessas prisões, de tudo aquilo que tá te conduzindo. E aqui, ó, vem um as de copas, tá? Ou seja, debaixo de um as de paus, eu renovo as minhas forças espirituais e renovo a minha emoção, o meu sentimento. Eu alinho as minhas 3 mentes, né? Divindade, alma e espírito num único propósito, numa única missão, no poder divino, certo? Eu compreendo qual é o mal que está saindo da minha boca para curar, para libertar. Eu não critico mais nem a mim mesma. Tudo bem, aconteceu. Eu estou me curando disso. Eu estou me libertando. Só que aí é onde eu estou aqui posicionada com uma nova semente. Uma nova consciência de que tudo que me falaram é mentira e eu preciso revidar. Eu preciso analisar as escrituras para ver se realmente é isso.
Tá bom, estão falando isso, isso e isso, ok, vamos ver aqui. Será que é isso mesmo? Será que é assim mesmo? Então me diz aí, qual parte que os discípulos precisavam de um diploma para provar que eles eram discípulos de Jesus? Eles seguiram Jesus, aprenderam com Jesus e foram discípulos. Qual foi a parte que Jesus precisou de uma faculdade para provar que ele era o Messias? Ou de um curso preparatório? Qual foi a parte me dá uma parte da Bíblia que fala que Noé precisou fazer uma faculdade de engenharia na náutica ou sei lá o que para construir a arca de Noé? Dá para mim? Qual faculdade ele fez? Qual curso preparatório? Qual curso preparatório Abraão teve que fazer para acreditar em Deus, seguir a palavra de Deus e ser pai de nações? Qual foi o cursinho aí que ele teve que fazer? Ah, tá, entendi. Todo mundo que ia lá receber o milagre de Jesus, ser curado por Jesus, tinha que passar por um curso preparatório, ter um diploma, ou passar por 5, 6 domingos dominical lá na igreja, para provar que estava aprendendo da palavra para poder receber o milagre. Por que essas coisas não estão na Bíblia? Porque não é bíblico. Porque não é uma instrução divina. O ouvir a palavra de Deus e ser direcionado e guiado pela espiritualidade não precisa de curso preparatório em lugar nenhum. Você precisa começar a identificar o que está te aprisionando, identificar o que não é seu e fazer. E ser direcionado e guiado pela espiritualidade aonde você tem que aprender o recurso. Não ser obrigado a fazer algo, mas ir por intuição, ir por revelação divina. Olha, naquele culto vai ter uma palavra que você tem que pegar, naquela igreja. Eu não estou falando que as igrejas são ruins, mas a forma que elas conduzem as coisas não está dentro dos princípios divinos 100%. Tem muita coisa que precisa ser curada e liberta. E tá tudo bem, faz parte desse processo. O problema não é esse. O problema é não querer entender o que precisa ser curado e mudado. E achar que sabe tudo. Quando a gente acha que sabe tudo, a gente não dá espaço para o novo chegar. Principalmente as novas revelações divinas, tá? E aqui é assim, quando eu renovo as minhas emoções, eu começo a ter uns novos pensamentos e defender novas ações, novas coisas. Então eu já não defendo mais aquilo que eu aprendi. Eu começo a me defender da mentira. Eu começo a analisar com mais frequência. Eu começo a buscar as respostas de uma maneira mais profunda. Eu não permito que qualquer palavra penetre diretamente no meu inconsciente. Que aqui, ó, ele tá no espírito do inconsciente, a ação. O que acontece aqui? Quando uma informação chega pra você, tá? Primeiro ela chega no seu consciente, no espírito, para depois ela entrar pro teu inconsciente e penetrar a tua alma, e aí vai fazer o efeito, certo? E aqui eu tô defendendo o que chega. Eu não permito mais que qualquer coisa passe para dentro do meu inconsciente. Eu não permito que qualquer informação entre. Eu analiso primeiro. Será que realmente isso é da parte de Deus ou isso daqui tá distorcido da realidade divina e tá vindo de forma negativa? Sabe? De forma distorcida da realidade. E quando eu faço isso, eu começo a ter um novo sentimento espiritual. Eu começo a ter uma nova forma de sentir a espiritualidade, sabe? De sentir Deus. O sentimento que eu tenho a respeito das coisas muda. Eu já não ajo mais com essa grosseria, com essa arrogância. Eu já não ajo mais com essa, intolerância ao que o outro está fazendo. É o que eu tô falando aqui. Não estou falando mal das igrejas, não estou sendo intolerante. Já fui, em alguns vídeos aqui eu fui totalmente, porque eu estava no começo desse processo. Agora eu já não sou mais. Então assim, tá tudo bem. Elas estão onde elas têm que estar, fazendo o que elas têm que fazer. Agora o que precisa haver é um despertar de consciência espiritual. Sabe? É defender uma nova ideia. É defender uma nova consciência espiritual. Entender as nossas ações, se elas realmente estão vindo da parte de Deus ou se elas estão vindo da parte maligna,
né? Será que a gente realmente está interpretando a palavra como ela tem que ser? Então vamos lá, Samuel era vidente, agora nos tempos de hoje, porque alguém disse que vidente era coisa do demônio, eu comecei a acreditar. E Samuel então era do demônio? Porque ele tinha visões? Daniel era do demônio porque ele sabia interpretar sonhos e visões? Ah, mas naquela época, gente, é a mesma coisa. Ontem, hoje e sempre será, porque é Deus em todos os lugares e sempre. Não há mudança nisso. Sim, eles eram profetas. Sim, eles eram videntes. Sim, eles eram. Só que isso foi distorcido pelo homem. Foi o homem que queimou as bruxas, não foi Deus, não. Você acha que Deus ia mandar queimar um corpo humano que ele mesmo colocou no mundo? As passagens que estão falando que Deus fez, a ação do homem fez, dizendo que era Deus. A ação do homem. Só que quando eu ajo na ignorância, na morte, veio para matar, roubar, destruir. Um ser humano morto no fogo, a crueldade que foi aquilo, veio falar que é de Deus? A minha ação, eu tô falando que é de Deus. Eu tô falando que foi Deus que mandou. Mas é negativo. Eu tô destruindo uma vida. Eu tô matando, eu tô mentindo, E vem falar que é Deus? Então, quantas ações diabólicas houveram em nome de Deus? Para justificar aquilo que a igreja estava fazendo, porque ia contra... Ela destruía todo mundo que ia contra os princípios dela. Que defendia outra visão, que defendia outra coisa. Eu defendo uma nova visão espiritual. Eu defendo um novo conceito espiritual. Eu defendo uma nova ideia espiritual. Eu trago um novo sentimento para a espiritualidade. Eu não aceito mais o que a igreja está me impondo como verdade. Porque eu acho crueldade certas coisas. E está totalmente distorcido daquilo que eu enxergo de Deus. Que eu tenho sentido que é Deus. Eu quero ir numa nova direção. E quando eu faço isso... A igreja vem e mata, a igreja vem e destrói, a igreja vem e aprisiona, a igreja vem e persegue, como fez com Jesus, como fez com os discípulos, como fez com as bruxas. Ah, mas olha, as bruxas foram sacrificadas porque eram do demônio. Jesus foi sacrificado, então ele era do demônio? Os discípulos foram perseguidos e mortos, eles eram do demônio? Tem certeza que o que te contaram é verdade? E aqui a gente tem um 5 de espadas, com uma rainha de espadas. Tá? Ó, 5 de espadas com rainha de espadas. Rainha de espadas é quem governa os meus pensamentos. Nas ações, tá? Não é o rei de espadas. São as minhas ações, o que governa os meus pensamentos nas minhas palavras. Então, toda palavra que sai da minha boca é governada por aquilo que eu acredito. Tá? E aqui tem um 5 de espadas. E o 5 de espadas é quando eu não reconheço que eu sou 100% responsável pela minha vida. E não sou responsável pelas minhas palavras. Eu não me responsabilizo pelas minhas orações e também não me responsabilizo pelas minhas ações. Eu falo e ajo de um jeito maligno e quero justificar isso dizendo que eu sou bom. Tá? E aí você entra numa guerra espiritual aqui, ó, 5 de paus, que é a guerra espiritual. E aqui tem um 7 de paus, ou seja, essa informação aqui vem como manifestação espiritual de uma oração coletiva. Então o mundo tá pedindo, como é que a gente muda tudo isso? Por que isso tudo tá acontecendo? Por conta das nossas ações distorcidas da realidade divina. Nós estamos agindo de forma negativa, diabólica, e não estamos assumindo a responsabilidade daquilo que estamos fazendo. Estamos atribuindo essa responsabilidade a outra pessoa, tá? Principalmente a espiritualidade. Quando a gente, infelizmente, diz que é de Deus, quando a gente fala que tem os guias e mentores e tá fazendo mal, né? As nossas ações são malignas, as nossas ações são diabólicas. E aí eu falo que eu estou fazendo em nome de Jesus, eu estou falando em nome dos meus orixás, dos meus guias e mentores, eu estou fazendo em nome de uma placa de igreja, eu sou dessa coisa e eu ajo de forma diabólica, tá? Eu falo de forma diabólica.
Então eu estou atribuindo mal a tudo aquilo que eu digo que faço parte. Então se eu falo que eu sou cristã e estou agindo de forma diabólica, eu estou dizendo que Deus é o diabo. Que Deus é ruim, que Jesus Cristo é ruim, tá? Então cuidado. É hora de ir contra tudo isso pra gente conseguir esse 10 de copas aqui, que é a plenitude dos sentimentos, né? É a conclusão de um sentimento. E é o momento da gente ter aquela... de falar o que eu realmente quero. Eu quero essa guerra, eu quero essa destruição, ou eu quero viver em verdes pastos? Ser guiada por Deus, e o Senhor é meu pastor e nada me faltará, em verdes pastos me faz repousar, e eu tenho uma vida plena, uma vida digna, uma vida saudável, uma vida feliz, para que eu possa ter esta conclusão e chegar nessa fase de viver o melhor dessa terra, de viver em paz, de realmente ser abastecida por Deus, guiada por Deus e nutrida por Ele, né? Ou seja, que Ele supra todas as minhas necessidades, eu preciso mudar as minhas ações. Tá? E eu preciso entender quem eu me tornei espiritualmente falando, o que eu realmente acredito. Tá? O Papa aqui é tudo que você aprendeu como ser espiritual. Pesado, né, gente? Pesado. E quantas vezes a gente fala isso aqui, né? Senhor, Senhor... Jesus é meu Senhor e Salvador, Deus é meu Senhor, eu tenho um único Deus, se da sua boca tá saindo maldade, seu único Deus é o diabo. Ai, que maldade. E quantas vezes, né, as igrejas agem de forma cruel e dizem que estão agindo em nome de Deus, em nome de Jesus. As ações, né, do imperador aqui. Eu tenho as minhas ações espirituais, né, das igrejas, do conhecimento espiritual. Falo que estou agindo em nome de Deus, como queimar as bruxas ou perseguir os discípulos e matá-los, né? Ah, mas não foi a igreja. Então vai ler a Bíblia direito. E você vai saber quem foi que coordenou tudo aquilo e quem coordena as igrejas até hoje, tá? Tudo a mesma coisa. Certo? Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. E eu espero que isso tenha trazido um despertar de consciência muito grande. Que haja luz para que a gente possa ver com muita clareza as nossas sombras e nos libertar dessas ações diabólicas aqui que destroem o nosso planeta. E as nossas vidas, né? Individualmente, coletivamente, tanto faz. Beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau, gente.